Era uma vez 86. O ano do cruzado, da Copa do Mundo, da eleição da Constituinte e de outros fatos que, por coincidência, foram marcados por uma letra. A letra C. C de Chernobyl, de Challenger, do Chile e de Cuba, de Chico e Caetano, da nova droga, o crack, e de uma visita esperada há 76 anos, o cometa de Halley. Tô com dor na nuca e ainda não consegui ver, né? Tô um pouquinho decepcionado, pelo que eu ouvi falar até agora, parece que o bicho é deste tamaninho, né? Cada um vê lá, 20 pessoas, cada um vê o seu cometa. O senhor viu o seu? Eu não. Só quem usou o telescópio é que conseguiu enxergar direito o cometa de Halley. Os astrônomos estudaram todos os detalhes do cometa, radiografado de perto por 5 sondas espaciais. Mas, para as pessoas comuns, o cometa só existiu mesmo na imaginação. Em fevereiro, um cinegrafista da TV americana filma uma inesperada avalanche. Foi durante a temporada de esqui numa montanha do estado de Utah. O cinegrafista filmou tudo. O espetáculo do vulcão Kilauea, no Havaí. Em dezembro, o vulcão entra em atividade. A lava desce num rio de 17 quilômetros até o mar e continua incandescente dentro da água. A República dos Camarões, na África, vive uma das piores catástrofes naturais dos últimos anos. No fim de agosto, 1.800 pessoas morrem asfixiadas por um gás venenoso vindo do fundo do lago Nios. O vazamento foi causado por uma explosão subterrânea que abriu uma fissura no lago. Poucas pessoas da região conseguem sobreviver. Mais uma vez, a monarquia inglesa, a mais rica de todas, produz para o mundo inteiro um espetáculo de pompa e de grandeza. Um espetáculo que só os ingleses sabem fazer. E que tem como tema a história eterna que homens e mulheres pelo mundo afora cultuam mais que qualquer outra. O romance que acaba em casamento. Um casamento real. Numa família que gosta de fazer dos casamentos a afirmação do encanto e da permanência da monarquia. Na abadia de Westminster, velha de 1000 anos, o príncipe Andrew e Sarah Ferguson disseram o sim diante de 300 milhões de pessoas. Os príncipes de Gales, Charles e Diana, o pequeno príncipe William, toda a família real, foram os protagonistas deste show. Amém. Amém. Que começou e acabou rigorosamente na hora marcada. No final, o símbolo pelo qual milhares de ingleses esperaram durante horas sob o sol de julho. O beijo na sacada do Palácio de Buckingham. E a partida entre pétalas de rosas para a lua de mel. As delegacias de mulheres ganham força. As vítimas ficam mais à vontade para denunciar violências, a maioria delas praticada pelos próprios maridos. Com as delegacias, muitos homens descobrem que a agressão à mulher pode dar cadeia, mas a violência continua. O povo sai às ruas para repudiar os crimes sexuais. No Rio, centenas de pessoas protestam contra a morte de Denise Benoliel. A estudante de 21 anos foi sequestrada, violentada e morta. Os criminosos, Ezequiel Luiz de Souza e Gilmar Luiz de Sá,
trabalhavam no edifício onde ela morava em Ipanema e foram condenados a 25 anos de cadeia. Um ano de brilho para as estrelas brasileiras. Aos 20 anos, Fernanda Torres se consagra como uma atriz de raro talento em trabalhos marcantes. Uma novela, Selva de Pedra. Presente nessa sala, estão querendo acabar com a vida do Mel. 3 filmes, A Marvada Carne. Velha que nem um urutau. Com licença, eu vou à luta. Eu sei que vou te amar. Você nunca me amou tanto na tua vida. Com este último, Fernanda ganha o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes, um prêmio inédito para o cinema brasileiro. Marcélia Cartacho, uma paraibana de 23 anos, é escolhida a melhor atriz do Festival de Berlim. O papel que dá o Urso de Prata a Marcélia é o de Macabeia no filme de Suzana Amaral, A Hora da Estrela. O filme conta a história de uma nordestina que vai morar em São Paulo. Será que eu sou eu? O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco, transforma Sônia Braga numa estrela internacional. William Hurt, no papel do homossexual Molina, leva o Oscar de melhor ator. Saudade, Brasil. As mulheres perdem este ano uma pioneira do feminismo, a escritora francesa Simone de Beauvoir. Ninguém pensou e escreveu tão bem sobre as questões da mulher no mundo contemporâneo. Casada com o filósofo Jean-Paul Sartre, Simone esteve no Brasil no início dos anos 60. É desta época o texto em que o pintor de Cavalcante quis defini-la. Simone de Beauvoir é um barco, e como ele, sujeito às tempestades desse oceano social. Mas Simone de Beauvoir é um barco que reina sobre o mar e os ventos tenebrosos do preconceito e da dor. É um barco sem porto, não precisa de porto, pois não deixará de navegar, nem descansará, sob pretexto algum. Viajávamos de navio. Eu ia silenciosa. Sartre me perguntou se estava triste ou se tinha deixado de amá-lo. Respondi: eu sou triste, Sartre. E minha solidão é tamanha que amor nenhum no mundo me fará deixar a consciência de que eu sou só. E, no entanto, eu não deixarei de amá-lo jamais. O adeus ao arcebispo primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, na Bahia. Nas ruas de Salvador, muita tristeza e emoção. Pouco antes de morrer, Dom Avelar havia pedido muitas rosas e crianças em seu velório. E foi atendido pelo povo. Nossos corações para sempre. O pai dos economistas brasileiros, Eugênio Goudin, morre aos 100 anos de idade. Fundou a primeira escola de economia do país, escreveu um livro clássico, Princípios de Economia Monetária, e foi ministro da Fazenda do governo Café Filho. Quando discordou do governo, tomou uma atitude rara. Pegou a bengala, botou o chapéu e foi embora para casa. A Estátua da Liberdade também faz 100 anos com uma festa de gala. A estátua doada pela França foi reformada para a festa que durou 4 dias. Grandes estrelas de Hollywood levaram sua homenagem à deusa de bronze. Um monumento de 45 metros de altura que emocionou 20 milhões de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos desde o fim do século passado. The house I live in, a plot of earth, a street, a grocer.
A homenagem termina com um hino de amor à estátua e à cidade. Daqui a pouco, o cinema perde James Cagney, Ray Milland e Cary Grant. E o futebol ganha um novo rei, Diego Maradona. As alegrias e tristezas da Copa. Copa do Mundo, em junho no México, a grande festa do futebol. Depois de 4 vitórias consecutivas, o Brasil enfrenta a França pelas quartas de final. A seleção brasileira sai na frente. Miller escapou, bom drible, Júnior, pintou o gol, Careca, é gol! E que gol! Careca! A presença do artilheiro, livrando para lá, trazendo para cá, liberando mais uma vez a paixão de um Mas a alegria durou pouco. O setor na ponta direita. Bateu, pintou o gol, fechou Platini. Gol francês. Platini empata o jogo. No segundo tempo, a grande chance brasileira. Contra-golpe armado. O Brasil tem que ter velocidade. Alemão. Deixou com Zico. Linda a bola. Pintou o gol brasileiro. Pênalti em branco. Pênalti. Lindo momento. Zico para branco. Tomando posição Zico. Atenção, tensão em Guadalajara. Zico. Zico defendeu o goleiro. Careca para fora, gol. Perde o pênalti a equipe brasileira. Perde a chance de passar à frente do placar. O jogo iria para a prorrogação e os pênaltis. Sócrates o primeiro a bater. O Brasil respira novamente. Volta a ter esperanças fortes o Brasil de continuar na Copa. Júlio César, autorizado. Júlio César, errou! Na trave! Perdeu o gol! Era a vez de Fernandes pela França. Se ele marcasse, o Brasil estava eliminado da Copa do Mundo. Jogadores de mãos dadas no time do Brasil. Bateu o gol da França. Está classificado o time francês. Fora a equipe brasileira. Aos brasileiros restou a tristeza. Mas a Copa não foi para a Europa. Ficou aqui, para a Argentina de Maradona. Dos 14 gols da seleção campeã do mundo, 5 nasceram de passes decisivos de Maradona e 5 foram dele mesmo. Reveja alguns dos lances que consagraram Maradona nesta Copa. Depois da Copa do México, o futebol tinha um novo rei, Dom Diego Armando Maradona. Na soma de pontos, o brasileiro acaba em terceiro, atrás de Nigel Mansell e do campeão Alain Prost. Os caminhoneiros bloqueiam a Via Dutra por 4 dias no começo do ano. Eles querem aumento no frete.
20 mil pessoas ficam presas pelas barricadas que deixam o Rio de Janeiro praticamente isolado. O bloqueio só termina com a intervenção de helicópteros do Exército. Depois de 27 anos, o Volkswagen deixa de ser produzido no Brasil. O carro mais popular do mundo nasceu na Alemanha em 1936. Começou a ser fabricado no Brasil em 59 e logo ganhou um apelido carinhoso, Fusca. Foi até artista principal de um filme. O Fusca deixa a linha de produção com um recorde, 3.300.000 carros vendidos, e fica na lembrança de muita gente. O carro que eu conheci minha esposa hoje, foi o carro que eu fui no primeiro baile. Eu acho que todo mundo sentiu um nó muito grande no coração quando o Volkswagen realmente parou. Eu confesso que, apesar da barba, deixei uma lágrima cair, viu? Em outubro, um terremoto sacode El Salvador. Mais de 1.000 pessoas morrem. Nas ruas, destroços e dor. A área mais atingida é o centro da capital. Só nas ruínas deste edifício Rubem Dario, cerca de 300 pessoas ficam soterradas. Equipes de salvamento da França, Estados Unidos e Japão ajudam na busca de sobreviventes. Em meio a tanta desgraça, um momento de emoção. 3 dias depois do terremoto, um grupo de franceses tenta localizar ruídos nos escombros do Rubem Dario. De repente, consegue. Há uma pessoa viva lá embaixo. É uma moça. Marisol. Em novembro, outro terremoto violento atinge João Câmara, no Rio Grande do Norte. São 5 pontos e 3 décimos na escala Richter. Os prédios baixos da cidade evitam que a tragédia seja maior. Mais de 3.000 casas são danificadas. Uma criança morre. A maioria dos 30.000 habitantes de João Câmara abandona a cidade. Um dos maiores escritores do século, o argentino Jorge Luiz Borges, morre aos 89 anos na Suíça. Ele viveu cego os 35 últimos anos. Escrevia com a imaginação e a memória. Depois ditava o texto já pronto para sua secretária e colaboradora Maria Kodama, com quem se casou às vésperas da morte. Borges sempre foi anarquista, mas no final da vida celebrou a democracia. Aprendi com meu povo que a democracia é a nossa única esperança. Romântico, agressivo, brilhantes, revolucionários. Eles partem em 86, mas deixam memórias inesquecíveis. Guten Morgen, Sergeants. Otto Preminger. Na frente das câmeras, um bom ator. Mas atrás delas, um diretor excepcional. Um dos europeus que revoluciona Hollywood na década de 40, produzindo clássicos como esses. Tempestade em Washington. Êxodo. Anatomia de um crime. Vincent Minnelli, o pai de Liza, passa 30 anos preocupado em criar mágica no cinema. Minnelli morre esse ano deixando uma coleção de musicais virtualmente perfeitos, em cenário, iluminação, coreografia e qualidade musical.
Mas os talentos que o cinema perde em 86 não são apenas os talentos de direção. Entre os atores que morrem esse ano estão alguns dos maiores ídolos de Hollywood. Ray Milland, o marido obcecado em Disque M para Matar, o pai de Ryan O'Neal em Love Story, deixa uma coleção de 125 atuações sempre boas, mesmo quando os filmes não são bons. A combinação perfeita acontece em Farrapo Humano. Pelo papel de escritor bêbado, ele ganha um Oscar. E faz o papel tão bem que o estúdio precisa encomendar uma campanha de publicidade para desfazer a imagem de alcoólatra que ele cria. Hollywood perde talento durante o ano, mas em dezembro, com a morte de Cary Grant, perde mais. Perde classe. Cary Grant contracena com musas de 4 décadas em Hollywood. Mae West, nos anos 30, Ingrid Bergman, nos anos 40, Marilyn Monroe, nos anos 50, e a preferida, Grace Kelly, nos anos 60. James Cagney morre em abril, aos 82 anos, reconhecido como um dos maiores talentos de Hollywood. Mas a melhor imagem que ele deixa não é a do durão, não é a do gangster. Ele conquista os Estados Unidos e o mundo inteiro com a interpretação perfeita do playboy americano em Canção da Vitória. Em instantes, os superatletas americanos e soviéticos voltam a se enfrentar. O mundo fica assustado com a tragédia nuclear de Chernobyl. A tragédia nuclear de Chernobyl. A Europa é, neste planeta, provavelmente o lugar onde o homem mais se preocupa com a natureza. Por uma triste ironia, em 86, foi exatamente aqui na Europa o lugar onde o homem mais agrediu o meio ambiente. Aqui no Velho Mundo, neste ano, erros humanos provocaram a morte do rio mais importante do continente, o Reno. E aqui foram erros humanos também que provocaram o pior acidente nuclear da história da humanidade. Uma explosão nesta usina nuclear, no interior da União Soviética, num lugarzinho desconhecido até então, mas que em 86 entrou para o mapa dos desastres ecológicos, um lugarzinho chamado Chernobyl. Foi em abril, numa noite de sexta-feira. Uma explosão química arrebentou o teto do reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl. Pelo buraco, uma enorme quantidade de radiação escapou para a atmosfera. O vento se encarregou de espalhar a radiação por mais de 1000 quilômetros em torno do reator. Pelo menos 7 países europeus já recebiam a contaminação de Chernobyl quando o governo soviético deu o alerta, 3 dias depois do acidente. Dentro da usina, um incêndio de origem nuclear queimou 12 dias seguidos. Os técnicos chegaram a falar em síndrome da China. Havia medo do calor do incêndio derreter a base do reator e ele afundar na terra. Helicópteros despejaram toneladas de areia no coração do reator, até que o incêndio foi apagado. A radiação matou 31 pessoas. 250 mil moradores foram retirados da área. A nuvem radiativa assombrou a Europa durante várias semanas. Pastos foram contaminados. Toneladas de leite precisaram ser destruídas. Até hoje, aqui na Europa, as pessoas têm medo de tomar leite. Nunca os estoques foram tão grandes. As piores consequências de Chernobyl, porém, não podem ser medidas em dinheiro. O meio ambiente em volta do reator fica contaminado com níveis de radiação 2.500 vezes mais altos que o normal. Isso durante, no mínimo, 10 anos e, no máximo, 3 séculos. No calendário da ecologia, 86 carrega também outra marca triste. Este foi o ano em que o homem matou o rio Reno. Este que é o mais importante rio de toda a Europa Ocidental. A história começa com um grande incêndio, na noite do dia 1º de novembro.
As chamas tomam conta do depósito de produtos químicos da Sandoz na margem esquerda do Reno. Os bombeiros despejam mais de 30 mil litros cúbicos de água sobre os produtos químicos e agrotóxicos estocados dentro do armazém. Apagam o fogo, mas a água, misturada com toneladas de venenos e elementos químicos perigosos como mercúrio, escorre para o Reno. A mistura tóxica, tingida pelos corantes que estavam no depósito, viaja rio abaixo e mata 90% da vida nos primeiros 300 quilômetros do rio. Envenena a água que abastecia dezenas de cidades alemãs. Extermina 440 mil quilos de enguias. Levada pelo rio, contaminou a França, a Alemanha e a Holanda. Especialistas dizem que vai levar pelo menos 10 anos até o rio voltar ao normal. Se o nível de vida pudesse ser medido por um relógio biológico, os ecologistas dizem que, em 86, o relógio do Reno atrasou 20 anos. Morre no mês de junho o naturalista Augusto Husk, o grande precursor e o maior lutador da ecologia no Brasil. Há dezenas de anos, o cientista capixaba lutava contra a destruição irracional dos nossos recursos naturais. Em janeiro, fez um tratamento com o cacique Raoni e o pajé Sapaim contra uma doença que contraíra com sapos venenosos na Amazônia. Husk não esperava ser curado pela pagelança, mas queria forças para terminar os livros que estava escrevendo. Augusto Husk foi enterrado como queria, dentro da floresta, junto a uma cachoeira, entre orquídeas e bromélias. Disse que seu corpo ficaria bem ali. Quanto à alma, dizia ele com um sorriso confiante, tinha certeza de que os beija-flores a levariam voando para junto de Deus. Os assassinatos do padre Josimo Bastos e do fazendeiro Brás Dornelles, no Pará, reacendem o debate sobre os conflitos de terra. Colonos acampam nas estradas e invadem fazendas. Os proprietários rurais se mobilizam para impedir invasões. A polícia intervém em algumas áreas. As divergências sobre o programa de reforma agrária provocam a demissão do ministro Nelson Ribeiro. Ele é substituído pelo prefeito de Cuiabá, Dante de Oliveira. 43 decretos assinados durante o ano assentam mais de 7 mil famílias em terras desapropriadas pelo governo. A reforma agrária é um dos temas discutidos na visita do presidente Sarney ao Papa João Paulo II no Vaticano. Depois da conversa, o Papa faz uma advertência. Não pode fracassar a reforma agrária no Brasil. Por quê? Porque é um problema de justiça social. É um problema do futuro da democracia que se deve defender. Bem, basta. Em Portugal, o presidente Sarney se encontra com o presidente Mário Soares e recebe o título honoris causa da Universidade de Coimbra. Em Buenos Aires, o presidente Sarney se reúne com os presidentes Alfonsín, da Argentina, e Sanguinetti, do Uruguai. Eles tratam de cooperação nuclear, integração econômica e dívida externa. No Teatro Colón, a cantora Mercedes Sosa homenageia o presidente brasileiro com o hino às Américas. O presidente Sarney é recebido nos Estados Unidos com a pompa, o som e a cor dos espetáculos que o casal Reagan sabe oferecer aos seus convidados. Mr. Speaker, the President of the Republic of Brazil. Mr. President. O presidente brasileiro viveu alguns momentos emocionantes, como o discurso que fez na sessão especial do Congresso americano. Teremos que passar a pagar menos por algum tempo para podermos importar mais. Mas logo no início da viagem, nos jardins da Casa Branca, o presidente Reagan deu o seu recado. Os Estados Unidos não estavam satisfeitos com a política brasileira de informática e pretendiam tratar a questão da dívida externa com dureza. No dia seguinte, num encontro no café da manhã com o vice-presidente Bush e ministros brasileiros e americanos,
o presidente Sarney voltou a ouvir a mesma mensagem numa linguagem ainda mais firme. Sem o FMI, não há acordo. Mas pelo menos o Brasil conseguiu convencer o FMI. Ficou acertado que o FMI fará uma visita de inspeção por ano ao Brasil. O FMI queria 2 visitas. Os bancos governamentais do Clube de Paris também concordaram com a visita única e agora só falta acertar a dívida com os bancos particulares, o que não é pouca coisa. Mas isso fica para 87. Um final de ano amargo para o presidente Reagan. 2 operações ilegais, a venda de armas para o Irã e o desvio de dinheiro para os contras que combatem o governo da Nicarágua, abalam o prestígio do presidente da maior nação do mundo. A principal acusação contra o presidente é que ele sabia das operações ilegais que até teriam sido autorizadas por ele. Nem a libertação dos reféns presos no Líbano em troca do envio de armas para o Irã ajuda a manter o prestígio do presidente Reagan. A popularidade dele, que sempre esteve em alta, cai para níveis que ninguém podia prever 2 meses atrás. Mas a comissão criada para apurar o escândalo ainda não descobriu muita coisa. Quem sabe não fala, e quem fala diz que não sabia nada. O desencontro Reagan-Gorbachev na Finlândia. A discussão sobre os cortes nos arsenais nucleares esfria por causa do projeto Guerra nas Estrelas, o sistema de defesa contra a guerra nuclear que os soviéticos querem congelar. Reagan e Gorbachev vão embora sem acordo. Nem sequer acertam a data e o tema do próximo encontro. No Ano Internacional da Paz, a paz fica mais distante. Em Moscou, no mês de julho, a paz voltou ao esporte mundial. Nos Jogos da Amizade, soviéticos e norte-americanos se enfrentaram pela primeira vez em 10 anos numa grande competição. E convidaram atletas de 50 países para celebrar com eles essa reaproximação. Os Jogos foram uma promessa de fim aos boicotes que empobreceram as 2 últimas Olimpíadas. Para a amizade, nota 10. Para o esporte, 3 recordes mundiais. 2 deles aconteceram aqui, no estádio Lenin. Esse é o primeiro, um recorde para o alto. O soviético Sergei Bubka subiu 6 metros e 1 centímetro no salto com vara. No heptatlo, a norte-americana Jackie Joyner bateu o recorde mundial com 7.148 pontos. Nunca uma atleta dos Estados Unidos tinha conquistado esse recorde. E, finalmente, um recorde na piscina. Outra vez um soviético, Vladimir Salnikov, nos 800 metros na livre. Foi o 7º ano consecutivo em que ele bateu um recorde mundial. No reencontro pela paz olímpica, uma grande vitória da beleza. Os atabaques anunciam a morte da Ielorixá mais famosa do Brasil. A Bahia chora a morte da mãe Menininha do Gantuá. Ai, minha mãe menininha. Ai, minha mãe. Menininha morre aos 93 anos, adorada como sempre. Minha mãe se foi, minha mãe se foi, sem deixar de ser hora. A nova dupla da TV, Chico e Caetano. Salve o compositor popular. Um programa esperado há mais de 20 anos. Chico e Caetano na Globo. Quando nós nos reencontramos para fazer esse programa, a Globo nos propôs a ele, e segundo me contaram, ele propôs ao pessoal da Globo que me convidasse também. Eu não queria ficar sozinho nessa empreitada, não.
Pablo Milanés é o embaixador musical mandado por Cuba depois do reatamento das relações com o Brasil. Daqui a pouco, o disco de Xuxa bate todos os recordes de vendagem. Uma nova droga, o crack, invade o mercado americano e vicia milhões de jovens. A nova maldição, o crack. Uma pedrinha barata num tubinho de plástico. Chama-se crack. Para milhares de americanos, o caminho mais curto e rápido entre a realidade e o paraíso. Americanos dos 13 aos 70 anos, atraídos pela potência e pelos lucros do crack, se envolveram no consumo e no tráfego da droga. Muitos hoje estão mais perto da miséria do que do paraíso. Nenhuma droga conseguiu tantos adeptos com tanta rapidez, nenhuma provocou repressão mais intensa. O governo americano, assombrado com a propagação do crack, mobilizou forças no mar, na terra e no ar. O crack vem da cocaína, que em grande parte vem da Bolívia. E na tentativa de eliminar a droga na fonte, os americanos montaram uma operação militar sem precedentes na Bolívia. Sem precedentes e sem sucesso. A cocaína continua chegando aos Estados Unidos, mas a venda de crack nas ruas americanas diminuiu. Não só pela ação da polícia, mas da própria população. Nos bairros mais pobres e mais afetados, os moradores saíram pelas ruas e pintaram com tinta vermelha as casas dos traficantes e consumidores. Mas a polícia está descobrindo que achar a cocaína é fácil. Destruir o universo da droga é quase impossível. Na penitenciária de Presidente Venceslau, São Paulo, um grupo de presos consegue fazer 16 reféns. Os presos jogam óleo diesel nos reféns e ameaçam tocar fogo. Nas negociações à noite pedem armas e automóveis. Na manhã seguinte, a polícia aperta o cerco. À tarde, a rebelião é esmagada. Os presos são retirados do presídio e espancados. Alguns deles até a morte. 14 presos morrem. Maria da Graça Meneghel conquista de vez as crianças do Brasil. Para os baixinhos, ela é a Xuxa, dona do programa infantil de maior audiência na TV. Em 86, o disco da Turma da Xuxa bate todos os recordes, 3 milhões de cópias vendidas. Uma semana depois da Mangueira vencer o carnaval, morre um mangueirense ilustre, Nelson Cavaquinho. Era um dos mais inspirados compositores brasileiros. Nelson Cavaquinho deixa para a história sambas antológicos como este. Pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Em São Paulo, a música brasileira perde outro talento, o maestro Francisco Mignoni. Em quase 80 anos de carreira, ele compôs 700 obras, valsas, óperas e balés. Só
a morte consegue interromper a carreira de Madalena Taliaferro, a mais longa e brilhante carreira de uma pianista até hoje em todo o mundo. Ela morava em Paris e voltou para o Brasil no ano passado aos 93 anos. No jazz, a grande perda foi o clarinetista Benny Goodman. Tinha 77 anos e ficou conhecido na história da música popular americana como o rei do swing. Um mosquito, o Aedes aegypti, tira o sono do Rio. A epidemia de dengue atinge 600 mil pessoas na Baixada Fluminense. Em 2 meses, a doença se alastra pelo país. Até o exército entra na guerra contra o mosquito para evitar o pior, a febre amarela. Uma guerra de pouco fogo e muita fumaça. AIDS is hard to get. Em 1986, a consciência de que a AIDS é difícil de pegar, mas fácil de matar, toma conta dos Estados Unidos. O mundo inteiro chega ao final do século com 100 milhões de contaminados. Neste ano, acaba uma ilusão. A AIDS não é uma doença exclusiva dos homossexuais. No final de outubro, o Dr. Everett Koop, chefe da saúde pública, convoca a imprensa para falar de morte. Ele afirma que 1,5 milhão de americanos estão infectados com o vírus da AIDS. A maioria não tem sintomas da doença e transmite o vírus para seus parceiros sexuais. We're talking about death here. We're talking about death. A AIDS, segundo o médico, ataca homens, mulheres e crianças. A medicina chega ao final do ano com alguns avanços. Uma nova droga, a AZT, aplicada exclusivamente em doentes com pneumonia associada à AIDS, dificulta a reprodução do vírus e dá ao paciente maior expectativa de vida. Uma vacina preventiva está sendo testada em macacos. A cura da AIDS, no entanto, ainda é coisa do futuro. Os americanos dão as mãos para combater a fome. A corrente humana atravessa 17 estados, quase 7 mil quilômetros. A campanha de mãos dadas usa o país mais rico do mundo para arrecadar 50 milhões de dólares para os americanos pobres e desabrigados. Em instantes, a explosão da Challenger emociona o mundo. E o Brasil briga contra a inflação com o Plano Cruzado. O último voo da Challenger. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the Challenger, go and throttle. 72 segundos depois do lançamento, a Challenger explode. 115 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude. Nunca na história dos voos espaciais, a televisão documentou imagens tão dramáticas. Um dos 7 tripulantes mortos era uma professora do interior, escolhida para ser o primeiro cidadão comum a voar no espaço, a professora Krista McAuliffe. Fogo no centro do Rio. 21 pessoas morrem no incêndio do edifício Andorinha. Emocionada, a repórter Tamara Leftel acompanhou os piores momentos da tragédia. Meu Deus do céu, uma pessoa se jogou! Não! Meu Deus, é uma tragédia. Aquela pessoa da janela do último andar parece pronta para se jogar também. Todos aqui de baixo pedem calma. Meu Deus, ele soltou as mãos! Não! Meu Deus, ela se jogou!
O vice-presidente do Bradesco, Antônio Beltrão Martinez, é libertado depois de 41 dias de sequestro. O banqueiro foi solto depois do pagamento do resgate. 4 milhões de dólares, 58 milhões de cruzados. Surge um fenômeno no mundo do boxe. Mike Tyson, aos 20 anos, é o novo campeão invicto dos pesos pesados. Venceu 28 lutas, 26 por nocaute. Tyson, 1,80 m de altura, 89 quilos, ganha o título nesta luta. Veja o cruzado fulminante de Tyson que leva o adversário à lona. Mas foi outro tipo de cruzado que teve mais impacto no Brasil. Primeiro round, a inflação já encosta nos 300%. 28 de fevereiro, reunido em Brasília com todo o seu ministério, o presidente Sarney anuncia: o cruzeiro está morto, nasce o cruzado. É o fim da correção monetária. Está decretado o congelamento de todos os preços. O povo respondeu rápido, apoiou as medidas, mas a primeira reação foi desorganizada e violenta. Já é o segundo round. Bastou um dia só, e a disposição já era outra. O país já era outro. A guerra está declarada mesmo. Eu chamo em nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil. O clima de emoção atinge os economistas. Maria da Conceição Tavares chora num debate pela televisão e vira musa do cruzado. Continuo confiando na empresa desse país para ajudar essa travessia com esperança e redimir esse país. O olho na tabela, o dedo na máquina de calcular. A nota fiscal ressurge. A Sunab, lotada como nunca se viu. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. E estou com o presidente, não abro, desta vez eu acabo com a maldita inflação. O povo está nas ruas contente, ajudando o presidente contra a especulação. Os preços caem. Pela primeira vez não existe inflação. O ministro Dilson Funaro se transforma no mais popular ministro da Fazenda da história do país. A popularidade do presidente Sarney bate todos os recordes. E agora, mais do que nunca, nós temos um governo que olha pelo povo e que faz do povo fiscal do presidente da República. O povo está nas ruas contente, ajudando ao presidente contra a especulação. A fiscalização foi mesmo implacável, mas poucos se deram conta. Já tinha começado o terceiro round. Aos poucos, os buracos foram aparecendo nas prateleiras. O consumo foi disparando mês a mês. A fila virou rotina. Cheguei aqui e perguntei assim: minha filha, isso é pra que essa fila? É pra ovo. E aquela ali? Aquela ali é pra pedaço de frango. E aquela outra lá? É pra pão. Eu digo, eu vou nessa aqui. E finalmente, 8h30 da manhã, são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. É velho, criança, dona de casa, todo mundo correndo pra pegar 1 litro de leite. Vamos lá. Calma. Para abastecer o mercado, o governo começa a importar em massa. Quarto round do plano cruzado. O boi sumiu, o ágio apareceu. Era o mais longo e desgastante episódio desde o início do congelamento de preços. Logo depois do plano cruzado, pecuaristas e frigoríficos acertaram o preço com o governo. O acordo nunca foi obedecido. O governo importou carne da Europa e dos Estados Unidos, mas a cobrança de ágio continuou.
Açougues e frigoríficos eram a própria imagem da crise. O governo acabou aumentando o preço da arroba. O abastecimento melhorou por alguns dias, mas só por alguns dias. Ou nós fazemos esse plano dar certo, ou nós realmente temos que caminhar por um processo, como todos disseram até hoje, que era o processo recessivo. O governo resolve enfrentar os pecuaristas. O senhor não está entendendo. Esta missão já foi decidida. O senhor autorizando ou não autorizando, os bois serão embarcados. Sunab e Polícia Federal desapropriam bois em 3 estados do país. O abate aumenta, o abastecimento melhora, mas só por alguns dias. Enquanto luta pela carne, o governo ainda tem que ficar de olho em outras frentes. O consumo aumenta ainda mais. Os congestionamentos nas grandes capitais se transformam numa rotina. A procura por automóveis, mesmo com ágio, não para de crescer. É o 5º round. O governo anuncia o empréstimo compulsório no preço dos combustíveis e dos automóveis, que deve ser devolvido em 3 anos, e cria uma taxa extra nas passagens aéreas. Mas as medidas não foram suficientes para deter o consumo. A falta de produtos e a cobrança de ágio continuam. As importações diminuíram as reservas monetárias do país. Passam as eleições e chega o 6º round, o mais difícil de todos. O governo aumenta os preços de vários produtos, do combustível ao açúcar. Desta vez as críticas são fortes. O ministro Dilson Funaro pede demissão. O presidente Sarney não aceita. O Cruzado 2 provoca manifestações reprimidas pela polícia em Brasília. Há tumulto, alguns carros são incendiados, lojas e bancos depredados. As centrais sindicais, CUT e CGT, tentam, mas não conseguem parar o país com uma greve geral de 24 horas. Na televisão, o presidente Sarney defende o Cruzado 2, afirmando que as mudanças eram necessárias. Não cresceu como o país necessitava. Nós não podíamos deixar que esse problema se agravasse. Para evitar que chegássemos a uma situação sem volta, resolvemos, mesmo com os riscos das reações que estamos tendo, enfrentar o problema, a fim de evitar dificuldades maiores para o Brasil, perecendo as conquistas do Plano Cruzado. Lutar contra a inflação não é fácil. A maioria, depois dos primeiros rounds eufóricos, já olha o adversário com mais cautela e preocupação. E há também gente que vê essa luta com humor, como o cartunista Chico Caruso. Ele conta em 3 atos a história do Cruzado. Daqui a pouco, o Brasil elege seus governadores e constituintes. Um atentado no Chile. O presidente Augusto Pinochet vê a morte de perto. Foi no início de setembro, numa tarde de domingo, como mostra esta reconstituição. Um carro rebocando um trailer bloqueia a estrada. A comitiva do general Pinochet, que voltava a Santiago, para debaixo de tiros. Guerrilheiros escondidos no mato abrem fogo com bazucas e metralhadoras. A segurança do presidente responde. A Mercedes blindada do general resiste aos tiros e foge em marcha ré. O carro acaba conseguindo furar o cerco dos guerrilheiros.
5 seguranças morrem no tiroteio. O general Pinochet escapou, teve apenas um ferimento leve na mão esquerda. O primeiro-ministro sueco Olof Palme é assassinado a tiros no centro de Estocolmo. Ele saía deste cinema com a mulher quando foi atingido. Palme não tinha guarda-costas e o assassino fugiu. Os suecos, abalados pelo crime, levam flores ao local do atentado e prestam muitas homenagens ao líder morto. Dois ditadores caem em fevereiro, Ferdinando Marcos das Filipinas e Baby Doc do Haiti. O Brasil dá asilo ao chefe de polícia de Porto Príncipe, Coronel Alberto Pierre, acusado de ter torturado presos políticos e assassinado pelo menos 500 pessoas durante o regime do Duvalier. Nas Filipinas, Coração Aquino, a candidata da oposição, toma posse como presidente. Um desastre de avião mata em outubro o presidente de Moçambique, Samora Machel. O avião dele se choca contra um morro e cai no território da África do Sul, perto da fronteira com Moçambique. Morreram 30 pessoas e 9 sobreviveram. Na madrugada de 15 de abril, bombardeiros F-111 da Força Aérea Americana decolam de suas bases na Inglaterra para uma longa jornada ao norte da África e um ataque surpresa à Líbia. Impedidos de voar sobre França e Espanha, os aviões americanos fazem um caminho mais longo, sobre o mar. Durante a viagem, são reabastecidos 6 vezes. Para fugir aos radares líbios, voam a baixa altitude. Outros jatos decolam de porta-aviões perto do Golfo de Sidra. A capital, Trípoli, é o alvo principal. Ao mesmo tempo, outros aviões atacam Benghazi. Tudo acontece de madrugada. Segundo Washington, os alvos são bases militares e campos de treinamento terroristas. Mas os únicos danos que os líbios permitem mostrar ao mundo são os causados em áreas civis, como um bairro residencial em Trípoli, duramente castigado. A imprensa estrangeira é levada seletivamente aos hospitais para ver as vítimas civis do ataque. Entre elas, crianças pequenas, massacradas por escombros enquanto dormiam. O quartel-general do coronel Muammar Gaddafi também é atingido, inclusive a tenda onde ele costuma trabalhar e dormir. Os 2 filhos menores de Gaddafi são feridos e levados ao hospital. Mulher e outros 2 filhos escapam, mas a filha adotiva morre no ataque. O próprio Gaddafi escapa com vida. Ele reafirma a disposição de continuar apoiando pelo mundo o que chama de revoluções populares. Outros chamam de terrorismo. Setembro Negro em Paris. Em 10 dias, 5 bombas matam 8 pessoas e ferem 160. Nem a central de polícia escapa. A vingança contra a prisão de 2 libaneses seria a causa do banho de sangue. O governo francês chega a oferecer uma recompensa de 1 milhão de francos, mais de 2 milhões de cruzados, por informações sobre os terroristas. A eleição da Constituinte. Quantos anos o senhor esperou para ser eleitor? Porque até o momento esperei 52 anos, que é a minha idade. Meu filho foi achado agora, na hora. Confiando em Deus, eu vou recebê-lo agora. Dei meu voto e tá dado. E não é desmanchado. Ficou com uma alfabeto, ficou para quem sabe a leitura, ficou para toda a nação. Agora todo mundo pode votar? Pode. O senhor ficou feliz, seu Manuel? Tá, eu tô no reino do céu, minha filha. Presidente, depois desse voto, a democracia está mais forte? Não com o meu voto, mas com o voto de todos os brasileiros que, neste momento, em todos os lugares do país, estão exercendo esse dever fundamental da cidadania. O voto é muito importante para a Constituição. Por isso eu trago a viola no dia da eleição e
voto para os candidatos da grandeza da nação. A eleição dos governadores e da Assembleia Constituinte fez a política do Brasil em 86. O eleitor ganhou título novo, o analfabeto votou pela primeira vez. Os brasileiros tiveram muitos partidos para escolher, mas só um deles, o PMDB, escreveu o capítulo maior da história política de 86. O PMDB do Dr. Ulisses começou o ano desconfiado do governo do presidente Sarney. O PMDB não gostou dos ministros que o presidente escolheu. Mas os caminhos do PMDB e do governo se cruzaram, e o cruzado acabou virando a grande bandeira eleitoral do partido do Dr. Ulisses. Os velhos e os novos partidos gastaram muito dinheiro para ganhar o voto. Mas o eleitor seguiu mesmo, foi o recado do coração e da discussão. Vamos chegando. Bem, o Jornal Papelão está fazendo uma matéria sobre a Constituinte, da importância da Constituinte agora nessas eleições. Eu acho que vai depender muito do nosso voto. A gente tem que escolher mesmo, para saber votar. A gente votando pela primeira vez agora, tendo representantes da gente lá na Constituinte, a gente vai poder exigir desses camaradas. 70 milhões de brasileiros deram voto na urna. Foi mesmo uma eleição histórica. Há 40 anos que o Brasil não elegia uma Assembleia Constituinte. Pena que a emoção maior tenha ficado por conta da eleição dos governadores. No cenário da Câmara, daqui a um mês vão entrar os 559 constituintes. Não vai haver cadeira para todo mundo, mas em compensação não vão faltar problemas. É que os novos constituintes têm pela frente uma missão muito difícil. O país espera deles uma Constituição que dure mais do que as outras e que represente, ao mesmo tempo, o desejo de mudança da maioria dos brasileiros. Eu espero que a coisa melhore muito, viu? Espero que eles façam uma lei que realmente represente os trabalhadores. Ser uma pessoa que conhece as nossas precisões. E para ajudar o presidente fazer um Brasil bom. Era uma vez 86. O ano se despede com suas derrotas e vitórias, tristezas e alegrias, e deixa para os brasileiros uma grande esperança. Com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, começa um novo tempo. Um tempo de mudanças. Tempo da construção de um futuro melhor. 86 vai embora com a promessa de um feliz 1987.